senhores. Fala, galera, firme! Estou aqui com o Manfredo. Manfredo faz parte da Universal Trucks and Trailers e é um cara que abriu as portas para a PEI Brasil ajudar brasileiros a vir trabalhar no Canadá. Então é com muita alegria, né, que recebo o Manfredo aqui hoje. Muito obrigado por ter nos convidado, muito obrigado pelo seu tempo aqui hoje, Manfredo. Satisfação, prazer é nosso estar participando, Rafael. Muito bom, a gente tem o prazer de poder estar trabalhando com a PEI Brasil e a gente acredita que vai ser uma parceria que vai dar muitos frutos aí, que vai ajudar muito a comunidade brasileira e aqueles que estão planejando emigrar para o Canadá. Se Deus quiser, é isso aí. Obrigado aí pela confiança. Meu nome é, mais uma vez, né, Rafael Menezes, da PEI Brasil. Só para poder ficar bem claro, eu trabalho para o Grupo Irving como recrutador internacional, já vai para quase 6 anos e não existe nenhum tipo de cobrança para você participar desse processo. Então, você que é mecânico industrial, mecânico de caminhão, que tem experiência com caminhões, hoje o Manfredo vai falar um pouquinho. E se você puder falar um pouquinho o que você está buscando, qual que é a história da empresa, qual que é o tamanho da empresa, o que vocês têm feito e qual é a necessidade que vocês têm hoje, Manfredo? Joia, vamos lá então, Rafael. Bom, eu já dei uma introdução sobre a Universal Truck and Trailer, né? Falei que nós somos um dealership das marcas Freightliner e Western Star. A UTT hoje tem 3 filiais. Nosso escritório central é aqui em Dieppe, onde eu trabalho. E esse é o nosso maior shop. Nós temos aqui 16 bays para caminhões e 16 bays para carretas. Nós temos aqui nós temos cerca de mais ou menos 100 funcionários, só para vocês conhecerem um pouquinho o tamanho da empresa. Em St. John, nós temos uma outra filial, onde nós temos mais ou menos 50 funcionários. Ali é um escritório um pouco menor, mas a gente oferece exatamente os mesmos serviços de Dieppe. E em dezembro, nós adquirimos uma oficina que já é um shopping que já existia lá em Charlottetown, e nós estamos no processo de construção. Hoje está funcionando apenas como oficina, mas nós vamos transformar ele também num dealership. A expectativa é de que até maio, junho, toda a construção esteja pronta e a gente comece a operar numa capacidade total. Então, nós estamos bem animados, é um novo projeto, e eu acho assim, interessante, a gente falou um pouquinho de números, da demanda. Nós hoje estamos divulgando, buscando, a princípio, 30 mecânicos, mas a expectativa é de que esse número cresça, porque a empresa está crescendo. Então, assim, a expectativa é de que esse número aumente e que hajam muitas mais oportunidades. E é uma oportunidade, que eu dizer assim, uma oportunidade contínua. Hoje nós estamos pensando nessas 30 vagas para suprir uma demanda momentânea, mas a necessidade de recrutamento, ela é constante. E a ideia é de que esse projeto de recrutamento internacional, ele cria um pool de candidatos, não só para alimentar agora, mas para a turma que não está pronta, talvez, para emigrar nesse momento, e que vai vir daqui a um tempo. Às vezes ela precisa melhorar o inglês, às vezes é uma qualificação. Mas, então, assim, se tem gente que está assistindo a live hoje, está aqui com a gente, e talvez pense assim, pô, mas eu não estou pronto, eu não tenho todos os requisitos que você mencionou ali quando a gente estava conversando em inglês. Não se desanime, talvez você não está pronto hoje, mas você pode começar a trabalhar esse engaje com o Rafael e veja aquilo que falta para que você possa trabalhar e talvez estar pronto em 2025, ou mesmo que seja depois, porque a demanda vai continuar existindo, ela não é algo que a gente vai encher as vagas agora e vai acabar. Então, galera, mais uma vez, o Manfredo falando aqui sobre a experiência. Se você já é da área, ou talvez se você não tenha, você está na área, mas você ainda não tem toda a experiência, as 10.800 horas. Exatamente. Se você ainda não tem essas horas, não tem problema. Se você ainda não fala inglês, também não tem problema. A gente quer manter um relacionamento com você, porque esse problema de mão de obra do Canadá, isso existe há 100 anos e vai continuar pelos próximos 500 anos. Então, 2023, 2024, 2025, a empresa nunca contratou tanto de fora do Canadá, então não se preocupe, dá tempo de estudar. Eu e o Manfredo, a gente não vende curso de inglês, não, galera, mas tem que estudar inglês, cara, tem que estudar. Uma coisa rotineira de acontecer, Manfredo, o pessoal perguntar, se eu não tenho inglês ainda, será que eu posso ir começar a estudar inglês quando eu estiver lá? A imigração não deixa essa pessoa, né, aplicar, né? Infelizmente não dá, porque um dos requisitos para a gente poder fazer a aplicação inicial do próprio visto de trabalho para a pessoa vir vai ser que ela tenha um mínimo de inglês.
Então, eu acho que o inglês é peça fundamental nesse projeto, né? E aqui, Manfredo, você vai me responder uma dúvida aqui online. Vamos supor, tem um cara que tem todos os requisitos, você vai falar aí um pouquinho para nós também sobre os requisitos mínimos, e ele quer participar da entrevista, mas ele ainda não tem inglês. Mas o currículo dele, ele tem, né, quase todas as horas e tem tudo lá. Você vai conversar um pouquinho com esse cara e quais são os requisitos mínimos para esse candidato ser escolhido para essa entrevista? Perfeito, vamos lá então. Respondendo a primeira pergunta, se você tem experiência trabalhando com a mecânica de caminhões e carretas e não tem inglês, a gente quer conversar com você, com certeza, nós vamos conversar com você e talvez você vai dizer assim, eu tenho um pouquinho de inglês, eu não tenho nada, nós vamos conversar, vamos entender qual exatamente o tanto de inglês que você vai precisar aí para conseguir ter o mínimo necessário. E, de repente, a gente vai poder até te recomendar algum curso, como o Rafael falou, a gente não vende, não é o nosso negócio, mas, de repente, a gente pode te indicar alguns cursos que são interessantes, pode te conectar com outras pessoas que vão poder te ajudar nesse aspecto aí. E nós queremos trabalhar com você enquanto você melhora o seu inglês para chegar no ponto de conseguir vir, certo? Então, essa respondendo a primeira pergunta aí. Mas falando um pouquinho dos requerimentos para poder vir aqui e trabalhar junto com a gente. O primeiro requerimento é inglês, são a quantidade de horas que você precisa ter trabalhadas, ok? Nós precisamos de um mínimo, para quem está vindo do exterior e vai fazer o challenge da sua Red Seal, ele precisa ter pelo menos 10.800 horas comprovadas. Como é que é feita a comprovação dessas horas? Existe um formulário, nós vamos entregar esse formulário para vocês. Ele é em inglês, mas a gente tem uma versão traduzida que pode ajudar os teus empregadores a entender o que cada item daquele ali é. E o empregador vai precisar pegar ali e assinar em cada um dos itens. É uma planilha com, sei lá, 10, 12 itens, e ele vai ter que dizer, candidato tal, ele trabalhou em todas essas skills aqui, e vai dizer qual foi a data, o período em que você trabalhou e a quantidade de horas que você trabalhou ali. Então, se você trabalhou em 4 empregadores, você vai ter que voltar nos 4 empregadores, e os 4 vão ter que assinar. Se com 3 você conseguir as 10.800 horas, fechou 3. Você precisa ter esse formulário, tá? Isso é importante entender, que às vezes assim, não adianta usar a carteira de trabalho para comprovar essas horas, não adianta usar uma carta da empresa, eles só aceitam aqui aquele formulário, certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o inglês. A gente já falou um pouquinho, você precisa ter um mínimo de CLB 4, e aí existem diferentes testes que você pode fazer para comprovar o seu nível de inglês. E o terceiro requerimento você precisa ter o mínimo um segundo grau, ensino médio, né? Assim, é ótimo se você tiver um curso de qualificação na área, o curso do Senai, ou qualquer outro curso, qualquer licença que você tenha, tem algumas licenças, eu sei que alguns mecânicos do Brasil conseguem licença até nos Estados Unidos, isso é ótimo, isso adiciona no processo do candidato. Agora, o mínimo de high school ele é necessário, porque sem high school não existe programa de imigração que a gente consegue trazer o funcionário. E mesmo que a gente conseguisse trazer, quando chega aqui em New Brunswick, na hora de você aplicar para a sua Red Seal, eles vão exigir que você tenha pelo menos o high school. Então, é peça fundamental. Eu tenho conhecido alguns candidatos que, assim, têm experiência, às vezes 15, 20 anos de experiência, mas o cara não terminou o high school, parou antes. O que eu tenho recomendado para essa turma corre atrás e tenta fazer um supletivo. Né? É uma opção, vai demandar de estudar um pouquinho? Vai, mas você resolve, mata esse problema e consegue se qualificar para vir trabalhar com a gente. E eu vou só aproveitar e responder uma dúvida que talvez esteja na cabeça de algumas pessoas aí. Eu tenho recebido muito e-mail de gente perguntando sobre um novo programa de imigração que a província lançou, a província de New Brunswick, é o Critical Worker Pilot Program, certo? Esse programa ele é muito legal, muito interessante, porque ele permite que pessoas imigrem sem, às vezes, um nível de inglês, não tem um nível mínimo de inglês para o candidato vir para esse programa, e não tem, por exemplo, também uma qualificação mínima. Então, um candidato conseguiria vir por esse caminho. Muita gente tem perguntado, você consegue me arrumar um emprego, me contratar pelo PNP Pilot? E eu vou dizer logo assim, que, infelizmente, nós temos um grande problema, é que a limitação de inglês e de qualificação, ela não se aplica só no caso da imigração, mas ela se aplica no caso do Red Seal, que é a licença canadense. Então, para nós, não tem como a gente pensar num candidato que não tem esses dois itens aí. Uma coisa que eu acho que, assim, também é legal de mencionar, é que talvez você vai pensar assim, eu tenho uma quantidade de horas trabalhadas com caminhão e com carreta.
mas eu tenho uma outra quantidade de horas em que eu trabalhei com automóveis, não com caminhão. O que você me diz nesse caso aí? Eu digo assim, entre em contato com o Rafael, vamos olhar o teu currículo, vamos ver quantas horas você tem em cada uma dessas duas áreas de trabalho, porque de repente a gente consegue aproveitar a parte das horas que você tem trabalhando com automóveis para caminhão. Então, acho que o importante é a gente entrar na conversa e avaliar caso a caso, tá joia? O Manfredo abriu um excelente espaço para nós falarmos sobre o relacionamento que ele quer criar com você, que talvez não esteja, né, que você tenha experiência já, mesmo que seja como mecânico de carro ou mecânico de caminhão, mas ainda seu inglês não está no nível que deveria. Ele quer sim, a gente quer sim manter um relacionamento com vocês. Então, tem uma extraordinária pessoa que trabalha junto comigo na PI Brasil, que é o Marcelo. O Marcelo criou um grupo para nós de WhatsApp. Então, se você clicar no Linktree/PI Brasil, você vai ver que tem um grupo do WhatsApp lá, onde já existem alguns mecânicos, algumas pessoas da área lá. Então, é bom a gente manter esse relacionamento, porque, como o Manfredo falou, a necessidade de contratação não é só para 2023, 2024, 2025. Então, se você não tem o inglês todo ainda, ou não tem as horas todas ainda, e tem, né, o interesse de vir para o Canadá, vamos participar junto nesse grupo do WhatsApp, vamos manter o relacionamento, e assim como já aconteceu com outras áreas do Grupo Irving, a gente viu candidatos se tornarem elegíveis e receber a oportunidade de mudar a vida deles e mudar a vida da família todas e de todas as gerações futuras vindo aqui trabalhar nesse grande país, trabalhar para o maior grupo de empresarial do Atlantic Canada, que é o Grupo Irving. Vocês, Manfredo, quando vocês oferecem, né, para as pessoas virem trabalhar com vocês, vocês não simplesmente dão uma job offer para o cara e falam, se vira e vai receber o visto, né? Uhum. Não, com certeza não. A primeira coisa é a job offer, claro. Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente oferece para o candidato, certo? Mas aí nós temos todo um time de imigração que nos dá o suporte, né, na preparação de toda a documentação que é necessária. No caso, você vai precisar não só de uma job offer, mas existe um formulário que a gente precisa preparar, toda uma documentação. Quando a gente lida com os candidatos, a gente vai pedir alguns documentos que são importantes para a gente avaliar se esse candidato está pronto para aplicar para a residência permanente, porque nós escolhemos trabalhar com dois caminhos, dois streams de imigração. Um deles é o AIP, que é o Atlantic Immigration Program, e o outro é o PNP, que é o Provincial Nominee Program. E nos dois streams que a gente escolheu trabalhar, o candidato vai aplicar para um Work Permit temporário e, ao mesmo tempo, ele vai estar aplicando para a residência permanente. Então, ele vai, é claro, o Work Permit ele é aprovado antes, então ele vai receber o Work Permit, vai vir, vai começar a trabalhar, mas, em paralelo, o processo de residência permanente dele está caminhando, ok? Então, isso é muito legal. Então, você não está contratando temporário, né? Não estou contratando só temporário. Nossa intenção é de trazer pessoas permanentes. Tá? Nós queremos trazer gente que vem e quer ficar com a gente. Não a gente vai para vir trabalhar um tempinho e depois ir embora. Não é a nossa intenção. Esse residente permanente que o Manfredo está falando, galera, para quem não sabe, para quem é novo, né, para quem recebeu essa oportunidade agora e está sabendo do Canadá só agora, o residente permanente é como se fosse o green card americano, né? Então, essa contratação, o que às vezes acontece muito, Manfredo, o cara chega em casa, esposa, nós vamos mudar para o Canadá. Fala, peraí, como assim? Que tipo de situação é essa? Então, o Grupo Irving não tá chamando o cara para poder vir, ficar 1 ano, ficar 2 anos e ir embora, não, né? Não, de forma nenhuma. Essa não é a nossa intenção. E eu vou dizer assim, a gente não pode garantir tempo, né? Claro, a imigração, cada processo é de um jeito. Mas o que a gente tem visto, a expectativa é de que não vai demorar muito depois que o candidato esteja aqui trabalhando para que ele receba a sua residência permanente. Talvez 1 ano e pouco, mas na via de regra não se espera que isso demore muito. Então, né? A expectativa é que essa pessoa venha logo, receba a sua residência permanente e daqui a um tempo se torne cidadão canadense e não queira mais sair daqui. E assim, como empresa, nós vamos fazer tudo que a gente pode para que as pessoas venham, para que o processo de adaptação aqui na província seja bem sucedido, para que a pessoa goste da empresa, goste do time quando ela está trabalhando, goste do local onde ela está, para que ela queira permanecer na província e contribuir
para a província e para a empresa. Então, esse é o nosso alvo. Claro, vai ter gente que vai permanecer, depois de um tempo vai ver outras oportunidades, mas tudo que tiver ao nosso alcance de fazer para que o candidato goste de onde ele está e queira permanecer com a gente, eles podem ter certeza que nós vamos fazer. É uma oportunidade de mudança de vida. Mais uma vez, a empresa, né, não está contratando funcionários temporários, então é por isso que a empresa não usa LMIA, né? A empresa quer, né, se você quer mudar a sua vida, você quer mudar a vida da sua família, esse é um planejamento familiar que vocês têm que fazer. Então, a empresa está oferecendo uma oportunidade de mudança de vida, onde eles vão te dar o suporte para poder aplicar para a imigração e mudar definitivamente para cá. E como é que são os benefícios que a empresa oferece? A faixa salarial é competitivo? Então, vamos lá. A faixa salarial é competitiva, sim. Nós temos uma avaliação em reajuste anual do salário hora, né? O pagamento do funcionário que trabalha com mecânica é por hora. E a gente garante um mínimo de 40 horas por semana. Para aqueles que gostam, existe às vezes a oportunidade de fazer hora extra. Nós temos, assim, a Universal Truck and Trailer valoriza muito a qualificação e a vontade do funcionário de crescer. Então, nós temos uma tabela de remuneração que ela é linkada a uma tabela de qualificações, ok? Então, por exemplo, um mecânico que chega aqui, ele acaba de conseguir o seu Red Seal, ele entra como um mecânico classe 4. E aí, existe uma série de qualificações que, se ele obtiver aquelas qualificações, aqueles treinamentos, ele vai para uma classe 3, classe 2 e até classe 1. E dentro da classe 1, ele pode ainda se especializando. Para você ter uma ideia assim, de salário, o nosso valor de entrada para Red Seal, para a pessoa que já chega e obtém sua certificação, é R$29,70 por hora. E aí esse valor pode ir até 35 na classe 1, e dependendo da qualificação, dependendo do tempo que a pessoa permanece com a empresa, esse valor pode até ir aumentando. Então, eu acho que para a realidade da província é um valor competitivo. Além desse salário competitivo, o que a gente oferece? Nós temos um bônus de incentivo, que ele é baseado na performance do candidato, na performance da empresa, mas ele é pago a cada 3 meses, e ele pode chegar a 7% do valor do salário anual do funcionário. Então, quer dizer, é um bônus bem interessante, né? Adiciona, a gente não tem 13º aqui como no Brasil, mas esse bônus eu considero ele meu 13º, eu sempre falo. Além disso, a gente também tem uma série de benefícios, como plano odontológico, médico, de medicamentos e de critical condition, que é quando a pessoa está numa situação muito séria, precisa de uns tratamentos adicionais. Tudo isso é incluso no seguro do Blue Cross que a gente oferece. Nós temos também RRSP, a turma que não conhece, é o sistema de previdência privada aqui do Canadá. É um plano que o governo oferece, onde nosso dinheiro cresce livre de impostos, e muitos canadenses, né, dependem desse RRSP para complementar a sua renda durante a aposentadoria. Então, a empresa se preocupa com o futuro dos funcionários, por isso a empresa oferece um complemento de contribuição de RRSP. Então, o funcionário pode contribuir com até 5% do valor do salário dele a cada contra-cheque, e a empresa vai contribuir com o mesmo valor, com mais 5%, e esse valor é depositado na conta de RRSP do trabalhador. Então, quer dizer, pensando, se você for colocar na ponta do lápis, 10% do seu salário sendo adicionado toda semana e rendendo ao longo do prazo, é uma grande ajuda para a aposentadoria. Além disso, nós temos ajuda para aquisição de bota, de uniforme, mais o que, de ferramentas também. A gente tem um tool allowance que é bem interessante. A empresa oferece alguns descontos muito legais. Nós, como funcionários do Grupo Irving, nós temos desconto ao comprar veículos da Ford, da GMC. Tem uma lista de hotéis enormes no Canadá e nos Estados Unidos onde a gente tem desconto. Nós temos desconto para alugar veículo, internet, eletricidade, conta de eletricidade. Tem uma série de benefícios que a gente pode obter como funcionário do Grupo Irving. E o que mais que a gente tem nesse pacote? Existe também uma coisa bem interessante, que é o Fitness Reimbursement. A gente consegue, né, a empresa nos reembolsa para a gente ser associado a um gym. Por exemplo, eu tenho o IMCA, o membership do IMCA com a minha família, e eu posso receber um reembolso de até $450 por ano. Então, é uma grande ajuda. Para quem é solteiro, essa ajuda vai até $250.
Então, assim, existe uma série de outros benefícios pequenos que a gente não está mencionando aqui, mas que fazem parte do nosso pacote. Isso aí. E se você tiver interesse de conversar com o Manfredo, a PI Brasil está recebendo solicitações de entrevistas online que vão acontecer no próximo dia 3 de março. Então, você que tem experiência na área, tá? Que é motorista, que é mecânico de caminhão, ou se você tem muita experiência na mecânica de carro, nós queremos falar com vocês. Então, entra no Linktree da PI Brasil, que é linktree/PI Brasil, clica lá na solicitação de entrevista online, para o dia 3 de março a gente conversar com o Manfredo online. Então, mande o seu currículo, é claro, o currículo tem que ser em inglês. E agora, Manfredo, eu queria passar algumas perguntas, né, que o pessoal fez aqui no chat. Vamos lá. Então, o Edson Ronaldo falou: eu tenho muita experiência com mecânica de motos e carros, cheguei a dar aulas no Senais, eu tenho um inglês bacana, entendi mais de 75% da live e trabalhei pouco com caminhão, mas dentro da autorizada MAN, M-A-M. O outro rapaz falou aqui: I worked as a training mechanic, as a truck mechanic with my father. Today I work with industrial maintenance of engines of Scania and MWM. They are stationary engines of generators and firefighting pumps. E tem uma pergunta aqui. Eu tenho curiosidade de saber sobre o Red Seal. Como é que funciona? Vamos lá, vamos por partes então. Primeiro, deixa eu responder a pessoa que respondeu falando que tinha uma experiência aí com automóveis, com motos, certo? Acho que o importante é entender quanto tempo de experiência com caminhões você tem, que a experiência maior que você precisa tem que ser em caminhões e carretas, ok? Dependendo da quantidade de experiência que você tiver com automóveis, a gente pode usar parte dessas horas, ok? Mas o importante é que a gente tem um número que precisa ser alcançado, são as 10.800 horas. Então, talvez se você tiver a maior parte dessa quantidade de horas aí com trucking and trailer e carreta, e aí uma parte em automóveis, dá para a gente, de repente, tentar submeter essas horas de auto para ver se eles aceitam. Então, é possível que isso aconteça, uma combinação, ok? Agora, é interessante entender o seguinte, que dessas 10.800 horas que são necessárias, pelo menos 20% dessas horas tem que ser adquirida nos últimos 6 anos, ok? Então, não adianta você ter, às vezes, 10, 15 anos de experiência, mas eu estou há 10 anos fora do mercado, infelizmente, a gente não vai conseguir usar essas horas. Pelo menos 20% tem que ser adquirido nos últimos 6 anos. Então, eu acho que, assim, nos dois casos aí que foram mencionados, o que eu encorajaria manda o teu currículo, se você conseguir explicar para o Rafael já mais ou menos quantas horas você tem trabalhadas em cada uma dessas áreas diferentes aí, isso vai ajudar a gente a fazer um assessment. E a gente vai, com certeza, querer dar uma olhada e avaliar se tem como a gente trabalhar com a tua experiência, certo? Acho que, assim, nós vamos fazer o possível para a gente ver o que se encaixa dentro dos moldes que são necessários para poder imigrar e para poder conseguir o seu Red Seal aqui. E aí, falando de Red Seal, que foi a terceira pergunta que você mencionou, Rafael, legal a pergunta. Red Seal, na verdade, é uma certificação canadense para profissões de área técnica. No Canadá, existem mais de 50 tipos diferentes de Red Seal, ok? Todas as áreas técnicas, em geral, a certificação delas é chamada de Red Seal. Então, tem Red Seal para mecânico de automóveis, tem Red Seal para mecânicos de caminhões e trailers, tem a Red Seal para mecânicos de máquinas pesadas, tratores, tem Red Seal para a parte de elétrica, e aí a lista vai crescendo, certo? Eu vou falar um pouco aqui para vocês do Red Seal de Truck and Transport, que é o que a gente está lidando. Apesar de que eu acho que não tem muita diferença entre os outros processos de Red Seal. Mas então, é a certificação. E existem basicamente 2 formas de se obter essa certificação, ok? A primeira forma é para o cara que está aqui no Canadá, e aí ele fez um curso de trading, por exemplo, a NBCC, que é o college aqui perto da gente, oferece um curso que é de duração de 1 ano. Então, a pessoa vai lá e fez esse curso de 1 ano, e aí ele pegou e depois que terminou, ele começou a trabalhar com a gente. Então, lá vários são aprendizes, que a gente chama, que fizeram esse curso de 1 ano e aí começaram a trabalhar com a gente. Quando ele começa a trabalhar, ele tem um caminho a ser percorrido
até ele alcançar o Red Seal. Ele precisa basicamente completar 4 blocos. Cada bloco consiste em aproximadamente 1 ano de trabalho, perto de 1.700 horas de trabalho aí, só arredondando aqui, ok? Então, o cara terminou o curso, começou a trabalhar com a gente. Aí, quando ele completou essas 1.700 horas aproximadamente aí de trabalho, ele sai, faz um curso de algumas semanas, umas 2, 3 semanas, e aí ele vai lá e faz uma prova. Passou na prova, aí ele passou para o bloco 2, ele virou um apprentice do bloco 2. Aí ele faz o mesmo processo, trabalha as horas, no final ele sai por umas semanas, faz a prova, passou, vai para o bloco 3, repete, vai para o bloco 4. Quando ele termina o bloco 4, aí ele é apto para fazer a prova do Red Seal. Fez a prova do Red Seal, pronto, obteve a certificação. E aí essa certificação, ela é provincial, ok? Cada província do Canadá tem a sua. Só que é fácil quando você tem um Red Seal, por exemplo, aqui de Ontário, você vai mudar para New Brunswick, você consegue fazer a transferência, tem um processozinho, mas não é nada complicado, ok? Então, esse é o primeiro processo. Eu acho até legal, interessante mencionar isso, porque talvez tenha alguém que está assistindo a live aí e vai dizer assim, ó, eu não tenho experiência. Pô, eu tô completamente fora? Não, você não está. Vou dizer, você tem outros caminhos. Você pode vir aqui fazer um curso na NBCC e depois que você fizer o curso de 1 ano, você vem aqui, faz um Work Practicum e começa a trabalhar com a gente. Eu vou dizer assim, vou dar um exemplo bem real. Eu tenho um funcionário lá que trabalha com a gente, que ele é da Índia, ok? E ele veio e fez o curso de 1 ano, não tinha experiência na área, começou a trabalhar com a gente e agora a gente já aplicou para a residência permanente dele, ok? Ele veio, ficou trabalhando num Post-Study Work Visa e aí quando ele completou a quantidade de horas necessárias ali com a gente já aplicou para a residência para ele. Então, é um caminho a ser explorado por quem talvez não tem experiência nenhuma ou talvez tem pouquíssima experiência e não suficiente para fazer um challenge Red Seal. O outro caminho para obter o Red Seal é o que nós vamos estar trabalhando com os candidatos que vão estar vindo do Brasil. É o cara que vem do Brasil, ele tem experiência, mas não tem a qualificação aqui no Canadá. Então, ele vai vir, ele vai precisar daquele formulário que eu mencionei, comprovando que ele tem 10.800 horas, vai chegar aqui, vai passar por um períodozinho de alguns meses de ajuste, de adaptação, e aí ele vai lá, vai tentar fazer a prova do Red Seal, passou na prova do Red Seal, obteve a certificação. Então, esses são aí os 2 caminhos. Se você for fazer a matemática, você vai ver que, quando eu mencionei o primeiro caminho, falei que são mais ou menos 1.700 horas por ano, né? Então, quer dizer, não dá as 10.800 horas, mas é porque, quando você vem para o Canadá e faz parte do programa de aprendiz deles, você não precisa ter as 10.800 horas. O requerimento é um pouquinho menor. Quando você vem de fora, aí você tem que provar, ou você não tem experiência, não fez o programa de aprendizagem, você tem que comprovar as 10.800 horas. Não sei se ficou claro aí, mas esses são basicamente os 2 caminhos para se obter um Red Seal. Aí. Senhores, se vocês quiserem saber mais, a gente vai bater mais papo no nosso grupo de WhatsApp. Então, você entra no nosso Linktree, entra no grupo de WhatsApp. O Manfredo falou que se você não está pronto para o inglês agora, mas tem experiência ou está completando a sua experiência, a gente quer manter contato com você em 2023, 2024, 2025. O Grupo Irving vai contratar nos próximos anos. Amanhã, tá? Eu já estou aqui em Toronto. Então, amanhã, 7 horas da noite, a gente vai ter um evento online. Se você não se cadastrou ainda, se cadastre. Se você está aqui na área, vai ser um prazer conversar com vocês. E nós também estamos indo para o Brasil. O Manfredo ainda não está muito convencido se ele vai, se ele não vai. Ele está tentando entender se realmente vai valer a pena ele fazer esse grande investimento, né? Falar com o chefe dele, olha, a gente tem que manter os olhos abertos no Brasil e ir lá colocar a bandeira em solo tupiniquim. Então, para a gente resolver isso aí, Manfredo, nós vamos precisar da ajuda desse pessoal que está assistindo a gente em levar essa informação para os seus amigos, né? Com certeza. Se a gente tiver quantidade de candidatos suficiente no Brasil interessados em vir, em aplicar para essas vagas, nós vamos sair no Brasil e vamos estar conversando com eles também. Tudo depende se há demanda, se há necessidade da gente ir, mas se houver essa demanda, a gente com certeza vai estar presente aí no Brasil também para conversar com esses candidatos. Dia 21 e 22 de abril, a gente vai estar em São Paulo e nós estamos doidos que o Manfredo vá conosco. Então, Manfredo, para você ir para o Brasil, né, para você ir com a gente e sentar e conversar com esses mecânicos,
né, que tem experiência. O que falta para a gente te convencer, Manfredo? Falta essa turma pegar e entrar em contato contigo aí, Rafael, preencher o questionário, mostrar a experiência deles e a gente vai lá conversar com eles. Galera, então ajude, como várias pessoas já fizeram, a PI Brasil a conseguir que o Manfredo vá colocar mais uma bandeira, né? A bandeira de mais uma divisão do Grupo Irving, que é o maior grupo do Atlantic Canada, com quase 20 mil funcionários. Então, se vocês querem ver o Manfredo no Brasil, se vocês quiserem que o pessoal vá mudar, né, o foco deles de contratação em outras províncias aqui dentro do Canadá e levar essa contratação para o Brasil, por favor, divida conosco a responsabilidade de você dar essa notícia para os seus amigos, né, ou para alguém que você sabe que é motorista de caminhão e quer um futuro diferente, um futuro, né, num país diferente. O Canadá é um dos países que tem maior qualidade de vida no Brasil, no mundo. Eu adoro, sou apaixonado com o Brasil, gosto demais do Brasil, fico com o coração dividido porque eu gosto do Brasil, mas eu também gosto muito do Canadá e aqui a minha família tem uma oportunidade que talvez a gente não teria no Brasil. Então, se você quiser mudar a vida da sua família, se quiser dar uma oportunidade diferente para eles e participar dessa cultura aqui, que é um dos países que tem a melhor qualidade de vida do mundo, por favor, divida essa oportunidade com outras pessoas, que só assim nós vamos conseguir convencer o Manfredo de pegar um avião e ir junto com a gente para o Brasil para poder fazer entrevistas aí pessoalmente dia 21 de abril e 22 de abril, tá? O Grupo Irving vai estar no Brasil para o maior evento até hoje, tá? Então são algumas divisões que vão estar presentes e nós vamos buscar aí carpinteiros, nós vamos buscar candidatos para o Manfredo. Se Deus quiser, o Manfredo vai junto com a gente para poder procurar mecânicos de carreta, tá? Pessoal da linha de produção, pessoal da área florestal, principalmente operadores de harvester e de forder, e 12 vagas da área de IT, tá? Nós estamos crescendo muito, o Grupo Irving está crescendo muito por dois motivos, galera. Primeiro, pelo talento que os brasileiros, como o Manfredo, como vários outros, graças a Deus eu tive quase 200, Manfredo completou essa semana, 200 pessoas que vêm trabalhar para o Grupo Irving, brasileiros que vieram e colocaram uma grande impressão digital. Então, são pessoas muito competentes, como o Manfredo veio e está dando um show lá na Universal Trucks and Trailers. Então, esse é o principal motivo porque o Grupo Irving está olhando para o Brasil. Então, mais uma vez, vocês não pagam nada para poder participar, só tem que fazer o seu cadastro e solicitar as suas entrevistas online. Você pode solicitar, se a sua área for da área de mecânica de caminhão, para poder falar com o Manfredo dia 3 de março. Temos outras entrevistas online também marcadas para outras divisões e o grande evento, o maior evento que o Grupo Irving já fez fora do Canadá, que vai ser no Brasil, iniciando dia 21 de abril em São Paulo, 22 também em São Paulo na sexta-feira, dia 23 no sul da Bahia, possivelmente vai ser Teixeira de Freitas, e em Minas Gerais também, no dia 26 de abril. Então, se você quer mudar a vida da sua família, por favor, solicite conversar com a gente, participe dos grupos de WhatsApp. A gente tem grupo de WhatsApp de carpinteiro, a gente tem grupo de WhatsApp de mecânico de trailers, e a gente tem grupo também de IT. Então, muito obrigado, galera, por vocês terem participado. O Manfredo já respondeu algumas perguntas que vocês postarem aqui. Mantenham contato conosco e, por favor, Mr. Manfredo, fique à vontade de você dar uma última palavra para o pessoal aí e incentivar essa galera a te levar para o Brasil. Com certeza. Rafael, eu gostei muito do que você falou aí no final. Eu acho assim, graças a Deus a gente tem conseguido deixar uma marca muito positiva aqui na província e dentro do Grupo Irving, né? Eu tenho trabalhado com recrutamento, é claro, não só de caminhões. Mecânico de caminhão é apenas das posições para a qual eu recruto, mas eu recruto para 4 empresas do Grupo Irving e para posições bem distintas. E eu tenho tido o privilégio de poder contratar alguns brasileiros, e assim, é com muito orgulho que eu digo assim, todos os brasileiros que a gente tem na equipe, que eu contratei, são pessoas que estão desempenhando muito bem,
têm sido muito elogiadas e tem sido comum ouvir de outros líderes falando assim, poxa, eu quero contratar mais brasileiros, porque assim, a turma do Brasil é uma turma extremamente comprometida, uma turma com bons princípios éticos, uma turma que trabalha bem, então é muito bom a gente poder ouvir isso e a gente faz essa empreitada de tentar trazer brasileiros para cá com muito orgulho, com muita segurança, porque a gente sabe o nível de competência dos profissionais que vêm do nosso país. Então, acho que isso é maravilhoso. E, assim, eu fico no aguardo das aplicações de vocês, vou ter toda a satisfação de conversar com cada um, mesmo se for pessoas que não, como a gente disse, não estão prontas para emigrar nesse momento exato. Eu acho que a oportunidade que a gente tem de vir para o Canadá e de migrar, de começar uma vida aqui, é uma oportunidade maravilhosa, é um país que eu amo, tenho tido muitas oportunidades para mim, para minha família. Acho que a província de New Brunswick tem muito para oferecer, é uma província pequena, mas cheia de oportunidades. Estou muito satisfeito, vou dizer assim, na minha experiência pessoal, não me arrependo em nada de ter vindo para New Brunswick, pelo contrário, sou muito satisfeito, não estou aqui para vender a província de New Brunswick, todas as províncias do Canadá são maravilhosas, cada uma tem seus pontos positivos, tem suas qualidades, mas vou dizer assim, nós estamos num lugar privilegiado, com muitas oportunidades, com muita coisa boa para curtir. Então, para aqueles que têm desejo de viver essa nova experiência, nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês, tá joia? Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado, Rafael, por ter me convidado, e a gente segue trabalhando juntos. Isso aí, muito obrigado mais uma vez, Manfredo, pela oportunidade, né, de participar desse projeto junto com vocês. E, galera, se vocês querem o Manfredo no Brasil, se vocês querem que o Grupo Irving abra mais os olhos, o Mr. Irving está de olho em todas essas contratações internacionais, ele tem acompanhado e ele tem incentivado esse aumento. Vai lá no nosso site, entra lá, faz a sua solicitação de entrevista e compartilha, porque se a gente tiver um bom número, nós vamos levar o Manfredo para o Brasil e, se Deus quiser, fazer com que essa contratação dure muitos e muitos anos e que a gente tenha mais brasileiros trabalhando e crescendo, mais oportunidades para os brasileiros aqui. Galera, muito obrigado. Um bom final de semana. Se você está indo no evento de Toronto, eu te vejo amanhã. Teremos várias entrevistas online, então solicite a sua entrevista online, compartilhe essa oportunidade, fique com Deus e a gente se fala em breve. Valeu, galera. Valeu, até mais.